Gente, para Fala. quem não me conhece, sou Fernando Polacchini, sou produtor do Festac e essa é a live Festac com uma programação exclusiva para você. Hoje o nosso convidado, como vocês estão vendo, é ator, professor, formado em artes cênicas pela USP, Universidade Sagrado Coração, professor efetivo na Escola Estadual em Obraga, participou do terceiro, quarto e quinto Festival de Teatro da USC, o FETUSC, diretor da Companhia Teatral em Obraga, participou da primeira e segunda edição do Festac. O nosso convidado de hoje é Rafael. Seja bem-vindo à nossa live, Obrigado, Rafael. Fernando. Obrigado, cara. Boa noite a todos que estão aí. Tô vendo que tem bastante aluninho meu entrando aqui. Bastante aluno meu entrando aí. Tô bem ansioso até para falar um pouco da minha experiência aqui para vocês e contar um pouquinho da importância do Festac para nós. Sei. Falar bem a verdade para você, o Festac foi muito, mas muito importante para a nossa escola, para os nossos alunos e para a nossa companhia, que começou bem a partir daí. Que belas palavras, a gente fica muito feliz quando a gente ouve palavras como a que você falou. A gente tem a agradecer muito a vocês também que vieram para o nosso festival para enriquecer o nosso festival. E para começar, você poderia me contar um pouco sobre sua história e o seu envolvimento na cultura? Então, eu desde os 3 anos de idade, cara, minha mãe coloca eu em cima de palco. Desde os 3 anos de idade eu subo em palco. Ela tinha uma companhia de dublagem na época. E ela fazia show de dublagem com adolescentes, crianças da escola, que organizava ali, fazia um showzinho, e eu queria sempre estar participando. Eu sempre quis me envolver, eu sempre gostei. Então, desde os 3 anos eu venho subindo em palco, fazendo dublagem. Eu dublava o Gaúcho da Fronteira, entrava com uma sanfoninha bombacha, com 5 anos de idade. Depois, né, com 5 anos de idade, eu entrava lá com bombacha e cantava, dublava o Gaúcho da Fronteira, e isso com um público na minha frente, e eu amava fazer aquilo. Dublava o John Lennon, tinha um pianinho de cauda, ficava batendo o pianinho de cauda ali enquanto a música Imagine do John Lennon estava ali tocando, e eu fingindo, com um terninho, um óculos redondinho. Então, desde os 3 anos eu venho subindo no palco, com 5 eu já estava no grupo da minha mãe ali, de dublagem, fazia, e depois na escola, dentro do meu ensino fundamental, principalmente, eu desenvolvi muita coisa para a escola. Até eu era o garoto que não parava dentro da sala de aula. Ou eu estava apresentando alguma coisa na diretoria de ensino, ou eu estava ensaiando uma dança, um teatro, ou tocando violão na escola, porque a diretora pedia, até os professores reclamavam disso, porque eu nunca estava dentro da sala de aula, sempre estava algum envolvimento em alguma linguagem da arte, eu estava no meio. Sempre amei fazer isso. A minha maior dificuldade é artes visuais. Artes visuais eu não tenho nenhuma base. Mas teatro, dança, música, eu sempre estava envolvido, cara. E aí foi passando, só fazendo coisas em escola, nunca teve dentro da minha escola aqui em Itaguaí. Eu sempre morei em Itaguaí, nunca teve uma companhia de teatro, nunca teve ninguém para fazer teatro. A única coisa que eu fiz mais próxima disso, até os meus 16 anos, foi a dublagem com a minha mãe, que eu ficava dublando em cima do palco, os cantores, tinha uma coreografia, tinha uma roupa tal, que produzia. Até tenho fita disso, eu tenho excelentes recordações sobre isso. Fita VHS, tudo filmado, cara, é uma delícia rever essas coisas. E aos 16 anos, eu fiz um curso livre de teatro. Teve uma oficina teatral da Grande Otelo,
na cidade de Fartura, uma cidade próxima, e eu fiz esse curso. Era um curso com ênfase em comédia dell'arte ainda. Então eu fiquei encantado, eu fiz a máscara da comédia dell'arte, até hoje meus alunos, eu faço eles produzirem uma máscara da comédia dell'arte numa aula minha de arte na escola. E eu fiquei encantado, eu falei, poxa, eu quero isso para mim. E nesse meio, a cidade de Itaguaí estava promovendo um festival de teatro. Mas não era um festival estudantil, era um festival de teatro. Sem, assim, grandes embasamentos. Quem quisesse participar, quem fizesse uma peça, quisesse participar, ok. E eu fiquei encanado com isso, eu queria achar pessoas para fazer, eu não achava. Aí eu perguntei para a diretora se eu podia escrever um texto e se ela me ajudava dentro da escola a produzir. Era a saudosa Luísa, dona Luísa Peijo Alves, que me ajudou demais. Ela falou, tá, eu te ajudo, eu vejo o que eu posso fazer. E eu escrevi uma peça. Eu peguei um livro de contos que a professora estava trabalhando na época. Eu tinha 16 anos. Eu estava na 3ª série do ensino médio. E eu peguei um livro de conto e tinha um conto escrito, estava um conto lá, o título de um conto, que era Carvões para a Lareira do Diabo. E eu escrevi um textinho de teatro, muito vagabundinho. Escrevi um textinho de teatro e apresentei para ela. Ela falou, nossa, eu gostei. Eu vou pedir para alguns professores te ajudar. E aí alguns professores me ajudaram e se envolveram nisso, até que acabaram ensaiando junto comigo e apresentando nesse festival de teatro aqui em Itaguaí. E aí a nossa peça ficou em 2º lugar. Nós ficamos em 2º lugar, eu ganhei o prêmio de ator revelação, na época. Foi um prêmio em dinheiro. Eu lembro que o dinheiro que nós pegamos, fomos comer pizza, que era o que deu, era o que dava o dinheiro. Fomos comer pizza com esse dinheiro e, cara, nisso me despertou uma vontade tão grande e eu achava que era isso, dentro de mim era isso que eu queria para minha vida, eu queria atuar, eu queria fazer teatro, eu queria ser ator. E só que eu estava na cidade de Itaguaí, sem nenhum estímulo, sem nada por perto, nenhum curso por perto, não tinha nenhum curso. Eu pesquisava na internet, eu não achava nenhum curso de artes cênicas próximo. Aí o mais próximo que eu achei foi Bauru, só que eu não tinha achado a universidade, a USC. Uhum. Eu tinha encontrado o SESC, que tinha um curso técnico de ator. Eu queria fazer, porque queria, só que minha mãe não tinha condição, cara. Não tinha nenhuma condição de me mandar para lá. Até nem carro a gente tinha. Não tinha condição de eu ir para lá e muito menos ficar lá. E comecei a trabalhar. Bauru é 200 e poucos quilômetros daqui. Sei. 2h30 de carro, mais ou menos, 2 horas de carro, por aí. E, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a trabalhar em fábrica de jeans. Foi o pior momento para mim, porque eu queria produzir, eu queria estar fazendo alguma coisa artística e eu não conseguia. Aí comecei a trabalhar depois, saí da fábrica de jeans e tal, fui trabalhar na loja do meu irmão, e isso eu já estava com 19 anos. Fiquei trabalhando de balconista para o meu irmão, que ele tem até hoje uma loja de computadores. E do nada eu estava no MSN, não sei se você lembra do MSN. Sei. Lembra? Eu estava no MSN, essa ex-diretora minha da escola aqui, ela morava em Agudos, que é 12 quilômetros de Bauru. E ela mandou uma mensagem do nada para mim, falou, Rafael, você está fazendo o que da vida? Falei, poxa, eu estou aqui trabalhando na loja do meu irmão. Você vai fazer faculdade, moleque? Falei, vou, mas eu não acho faculdade de artes cênicas que eu quero. Ela falou, mas
vai fazer outro curso. Eu falei, não, quero faculdade, quero artes cênicas, é isso que eu quero para minha vida, não sei o quê, é isso que eu quero, tal. Bati o pé, ela falou, então vem aqui para Bauru, que eu tento te ajudar. Eu vou apresentar uma pessoa aqui para você e eu tento te ajudar. Falei, tá, beleza. Nisso, eu cheguei e falei para minha mãe. Falei, mãe, a dona Luísa tá me chamando para ir para Bauru. Ela falou que quer me ajudar e eu quero realizar meu sonho. Eu lembro que minha mãe falou para mim, cara, até hoje eu gravo isso na minha cabeça, falo com meus alunos, tudo, e vou tratar meu filho dessa forma também. Minha mãe falou para mim, vai, eu vou dar um jeito de você ir, porque não tinha condição na época. Ela, eu vou dar um jeito de você ir. Você vai, mas se quebrar sua asa, você volta, a mãe ajuda a curar e você voa de novo. Porque você vai, só que você vai até o fim agora, já que é isso que você quer. Putz, cara, isso pra mim foi a melhor coisa do mundo. Aí peguei e ela emprestou um carro na época, me levou para Bauru e me deixou lá, na casa dessa ex-diretora. Fiquei de favor na casa dela, cara. Minha mãe me deixou lá, falou, fica aí, qualquer coisa eu venho buscar você e você volta, a gente dá um jeito. E eu fiquei um mês morando de favor na casa dela. Ela me apresentou uma pessoa, essa pessoa tinha se formado na USC, ela me contou da USC e eu corri atrás, isso era janeiro, eu corri atrás do vestibular agendado. E daí eu fiz o vestibular, passei o vestibular, só que eu tinha um dinheiro que eu tinha guardado das coisas que eu vinha trabalhado, eu tinha R$1.200. E esses R$1.200 deu para pagar os 3 primeiros meses, dava para pagar os 3 primeiros meses da faculdade. Aí eu peguei e corri atrás de uma bolsa. E essa dona Luísa me ajudou, me deu casa, deu um quarto para mim, me deu comida, me deu tudo, todo o suporte lá, cara. Todo o suporte ela me deu. E assim, só me conhecendo na escola. E ela me deu todo esse suporte. E minha mãe também me dando suporte, minha mãe com meu pai, me dando todo o suporte que eles podiam, que era me ajudar. Olha lá, a Mariana até tá lembrando aí da dona Luísa, que é fabulosa, foi fabulosa para mim. E toda a família dela que me ajudou demais lá. Aí ela me deu todo esse suporte e eu consegui a escola da família. Ela me ajudou, a dona Luísa me ajudou a conseguir a escola da família e por isso eu consegui uma bolsa na faculdade. Então eu passava a semana inteira na casa dela, estudando na USC. Eu pegava um circular que ia até a faculdade, depois voltava, e ela que pagava o circular ainda para mim. E depois eu comecei a fazer escola da família e terminei minha faculdade graças a ela, fazendo escola da família, e depois consegui um trabalho lá e fui morar numa república. E ela deu todo o suporte necessário para mim, junto com meus pais, cara. Então, a partir daí eu comecei a me envolver com o teatro. Só que eu tive um mal. Moleque, eu não aproveitei tudo que eu poderia ter aproveitado e sugado dos professores lá, na faculdade. Então, eu poderia ter aprendido muito mais lá, que eu tive excelentes professores, mas por molecagem minha, eu não aproveitei tudo isso. Tudo que eles poderiam me oferecer lá. Mas, cara, o que eles passaram para mim foi fantástico e essa foi minha trajetória até concluir o curso de artes cênicas e depois, antes de terminar a faculdade, eu comecei a dar aula em Sarutaiá. Só que eu não tinha terminado a faculdade ainda.
Só que eu precisava de dinheiro, porque a minha vontade era ir para o Rio de Janeiro. Eu queria ir para o Rio de Janeiro porque eu achava que lá é o berço do teatro, lá é o berço da indústria artística, então eu preciso ir para lá. E peguei e comecei a trabalhar em Sarutaiá. Só que daí eu me apaixonei por dar aula. Me apaixonei por dar aula e deixei o teatro esquecido um pouco, cara. Deixei o teatro um pouco de lado e me envolvi com dar aula e produzia pouquíssimas coisas com eles. Fiquei mais focado em estudar o currículo, fazer algumas coisas ali com ele, conhecer bem mais, porque eu me apaixonei da aula e eu transferi essa vontade minha em ser ator, em ser professor. E aí eu falo para os meus alunos que eu não deixo de ser um ator, porque eu tenho um personagem, professor Rafael Eliar. Esse é meu personagem, professor Rafael. Eu entro na sala de aula, para mim a porta da sala é a cortina que se abre. Eu tenho o meu público, que são os meus alunos. Eu tenho o meu palco, que é a frente da lousa, e eu tenho o meu texto, que é o currículo que eu tenho que apresentar de uma forma agradável e que eles possam aprender. É isso que eu falo para eles e é isso que eu faço hoje. Como Márcia Polacchini acabou de falar, histórias como essas nos fazem crer que tudo vale a pena. Parabéns, nossa, história muito bonita. Obrigado. E como você estava comentando, então você teve um pouco de teatro, você teve um pouco de cultura na sua juventude, um pouco do teatro, né? E você participa. E nesse período entre faculdade, você participava de festivais, desde como participante ou como acompanhava? Na faculdade, cara, eu organizei junto com a Marli Bonomi, que vocês conhecem muito bem aí. Eu participei com a Marli na organização de 3 festivais na época que eu estava na faculdade. Dos 3 FESTAC, dos 3 FETUSC, que era de lá, os 3 FETUSC que eu participei, eu fui o organizador da parte de iluminação. Então eu era o responsável pela iluminação, o que o Fernando faz aí, né? O que o Fê faz aí, eu era o responsável pela parte de iluminação. E até eu lembro quando eu fui no Festac aí, da primeira vez, a Josi, se eu não me engano, a Josi, eu acho que você também, chegou a falar para mim, você é aquele rapazinho que imitava a Marli lá na faculdade? Falei, sou eu. Daí vocês me lembraram de mim e eu lembrei de vocês da participação no festival. Então, o Festival de Teatro da USC, o Festival Estudantil de Teatro da USC, me deu uma base muito grande, cara. Me deu uma base imensa em ver a Josi, em ver eu apoio, vocês produzindo. Depois eu imito a Marli. Em ver vocês produzindo teatro e vindo de uma escola e toda aquela produção que vocês faziam, todo aquele envolvimento que vocês tinham, isso me dava uma vontade tão grande de fazer também, mas na faculdade não dava, porque cada um morava num canto, não dava para a gente se juntar, era uma dificuldade bem grande. Então isso aí só foi crescendo, vendo vocês lá e outros grupos, igual o Tapanaraca. Cara, o grupo Tapanaraca, para mim, foi um grupo que me chamou uma atenção tão grande na época do FETUSC, que eu ficava encantado, cara. Eu ficava encantado com as produções do Tapanaraca. Quando eles foram com o Tarzan lá, eu assisti, cara, com um brilho no olho tão grande. Eles apresentaram Hamlet também, né? E eu ficava encantadíssimo. E hoje eu via vocês, eu via a Márcia lá, eu acho que vocês participaram de 2. Acho que foi 3. Agora eu não tenho certo. O terceiro eu já tinha saído, se eu não me engano. Acho que foi 3 ou 4 que a gente participou. Agora eu não tenho certo na cabeça. Então, eu acho que um que vocês participaram eu já tinha saído de lá. E
E eu via vocês participando, eu via o grupo Tapanaraca, eu via o grupo da... Ai, como que é o nome dela? Ela foi no primeiro Festac. Eu esqueci, cara. O grupo da Jane? Da Jane, isso, o grupo da Jane. Quando ela apresentou o Malas Artes lá, a sopa de pedra, e a hora que a pessoa começava a fingir que estava fazendo a sopa de pedra, a Jane borrifava no canto assim da cortina, ela borrifava uma essência de sopa que a filha dela, que fez gastronomia, eu lembro disso até hoje, cara, isso é vivo na minha mente. A filha dela que fazia gastronomia inventou isso e ela borrifava no canto um pouquinho dessa essência e na plateia vinha aquele cheiro de sopa e parecia que era verdade tudo que estava acontecendo, era real tudo que estava ali, o grupo UTA. Cara, era fantástico. Então aquilo foi crescendo comigo e hoje eu vejo que eu participo de festivais junto com vocês. E isso me dá um orgulho tão grande, por mais que eu esteja no começo ainda, vocês já têm uma estrada tão linda que vocês demonstraram para nós numa peça no final do primeiro Festac, toda a bagagem que vocês têm, toda a história de vocês, que foi a peça de Mãos Dadas, é isso? Uno minhas mãos às suas. Uno minhas mãos às suas. Cara, que fantástico! E é isso que eu quero para mim também, sabe? É um pouquinho do que vocês fazem, eu quero produzir aqui também, na nossa região, que eu acho que é importantíssimo, acrescenta e muito na vida de cada um. Pelo menos na minha vida, a arte acrescentou demais na minha vida. E é isso que eu tento fazer com as minhas crianças também, e eu tenho certeza que eu consigo, pelo menos um pouquinho, acrescentar no coraçãozinho de cada um deles. Então, podemos perceber que foi um momento muito marcante na sua vida, né? Participar de festival, participar da organização de festival. E se você pudesse falar para aqueles que não participaram de festivais, se você pudesse falar a riqueza que é, o que você falaria? Cara, participem de festivais. Vamos dizer assim, só outra coisa também, desculpa, só voltando um pouquinho. Sem problema. O Festival de Sorocaba, eu consegui acompanhar um ano eu consegui acompanhar o Festival de Sorocaba. Fiquei uma semana lá, tendo curso. Fantástico aquele festival, cara. É fantástico. Eu sou fã incondicional do que o Júnior Mosco fazia lá. Então, todos deveriam participar muito mais de festivais. Por exemplo, a nossa companhia. A primeira peça nossa foi Uma Paixão de Cristo. Eu fiz a Paixão de Cristo em 2017 com os meus alunos. Eu tive que pegar mesmo a laço 32 alunos, que eu peguei a laço. Quase que obriguei eles a irem lá e produzirem a Paixão de Cristo comigo, porque eu necessitava, eu só estava produzindo dança. Desde 2011, eu produzia dança com os meus alunos. Mas dentro de mim era o teatro que eu queria produzir. Eu queria produzir o teatro, estava dentro de mim e eu queria fazer o teatro. No teatro, hoje eu envolvo dança, envolvo música, envolvo tudo um pouco nas peças que eu produzo com os meus alunos. Mas eu só estava produzindo danças, coreografias, só estava produzindo isso. E eu tive a oportunidade, em 2017, em produzir a primeira Paixão de Cristo, que foi a minha última participação em teatro dentro da faculdade, foi a Paixão de Cristo, que eu fiz o papel de Jesus, com a Giovanna Gobetti. E foi uma das peças mais marcantes para mim, porque um personagem como Jesus Cristo não é simples de se fazer. É muito denso fazer. E
teve um crescimento tão grande dentro de mim que hoje eu quero passar isso para os meus alunos. Por isso que eu produzo a Paixão de Cristo. Já tem 3 anos que eu produzo a Paixão de Cristo aqui na escola. Então eu comecei em 2017, catando essa criançada a laço, pegando a laço e tal, e aí apresentamos. Foi difícil fazer no começo, porque a escola é uma escola de tempo integral. É uma escola que vem com uma ideia muito mais conservadora de estudo do que uma ideia... A escola estava crescendo ainda, a escola precisava criar um corpo. Então, qualquer coisa que fosse diferente ali causava um pouco de afastamento, estranhamento com a parte da direção da escola. Mas eu precisava fazer. A escola deu um apoio, mas um apoio muito leve para mim no começo. Mas alguns professores foram essenciais, igual a Tati Albanese, a Eliana Brussolin, a Vivian, que já saiu da escola, a Fabi. Essas professoras foram essenciais junto comigo, que elas abraçaram a causa e me ajudaram a angariar esses alunos para produzir a primeira peça, mesmo com um pouquinho de desconfiança. E quando nós produzimos a primeira peça, nós tivemos 2 apresentações numa noite, porque não coube todo mundo dentro do salão, salão de teatro da escola, o salão nobre lá que a gente chama, não coube todo mundo. Ficou algumas pessoas de fora. Então nós tivemos que repetir e fazer a apresentação novamente porque lotou de gente. E isso ninguém esperava. Era algo completamente fora do comum. Então foi muito bacana. E a partir disso, e vendo o crescimento que todas essas crianças tiveram com essa apresentação e com o envolvimento do teatro, a escola me apoiou demais em todas as outras apresentações. A dona Marta Fiore me apoiou e muito depois disso. A Mônica me apoiou, toda a parte gestora, todos os professores fizeram vaquinha uma vaquinha ali na primeira apresentação nossa, para eu alugar a iluminação, porque nós não tínhamos iluminação. Então eu tive que alugar uma iluminação, porque eu queria fazer um teatro completo, digamos assim. Então, eles fizeram vaquinha, nós alugamos iluminação, tivemos um som, arrumamos o som lá que tinha no espaço, cara, e foi muito bacana. E a partir disso, todos os alunos queriam participar do grupo de teatro da escola. Que bom que vocês tiveram um apoio da comunidade ali, né? Depois que vocês juntaram. Isso é muito importante. Sim. Você ter um apoio. Você tem uma noção? A primeira paixão... É bem importante. Sim. A primeira Paixão de Cristo nós fizemos na escola. Nós tivemos um público mais ou menos de 280 participantes. Um público de 280 pessoas. A segunda Paixão de Cristo, nós fomos num espaço, num centro cultural da cidade, no centro de convenções da cidade. Nós tivemos um público de 500 pessoas na segunda Paixão de Cristo. Na terceira Paixão de Cristo, nós tivemos um público de quase 700 pessoas. Tinha gente sentado na escadaria, cara, do salão para assistir a peça. Então foi algo fantástico. E todo ano as pessoas esperam a montagem da Paixão de Cristo da Escola Coronel Nhonhô Braga para assistir. A gente coloca até convites, retirar convites, porque a gente tem medo da quantidade de pessoas que vão lotar o espaço lá e tal. Então isso é muito bacana. A gente criou um hábito de pelo menos uma vez por ano, ou 2, ter uma peça da escola para ser apresentado. E infelizmente agora, esse tempo de pandemia, estragou um pouquinho. E depois dessa Paixão de Cristo, com 32 alunos que nós fizemos, eu fiz uma audição. Falei assim, vamos ver se eu tenho pessoas que queiram fazer teatro.
Que até a Márcia detonou eu na audição aí, mas era o que eu tinha na época, Márcia. Só para angariar esses alunos. E aí fiz uma audição, assim, uma brincadeira, só para juntar, para movimentar a escola no horário de almoço, que eu falei que eu queria fazer o Elvis Presley. Eu pedi para Giovanna Gobetti, uma professora incrível, que hoje ela é madrinha de... Ela foi professora minha da faculdade, hoje ela é madrinha de casamento meu. Eu pedi para ela escrever uma peça em cima de 6 músicas do Elvis, que eu amo de paixão e minha família também. E ela escreveu uma peça, do jeito dela, mas ela escreveu essa peça. E eu, com o pouco tempo que eu tinha, eu comecei a montar na escola. E aí, com o apoio total de todo mundo nos ajudando, deu 42 alunos. No começo, não foi mais, desculpa. No começo deu 130 inscrições de alunos querendo produzir teatro, mas ao final, porque eu tinha que ir todos os dias, na hora do almoço, 15 minutos por dia, ele tinha que almoçar, correr para o salão, para daí no salão ensaiar esses 15 minutos, batia o sinal, tinha que sair, voltar para a aula, e esse era o tempo que a gente tinha. Então nós começamos a produzir o Elvis. Eu liguei para o Luiz Miguel, nas férias, falei, cara, eu tô com uma peça aqui e eu precisava de alguém que cantasse em inglês. Você quer fazer um teste? Falei desse jeito, ó, eu tô meio Wolf Maia. Falei, só não fiz o teste do sofá com ele. Isso aí eu não fiz. Falei, cara, vamos lá, vamos fazer um teste com você? Você canta o Elvis pra mim e tudo mais, tal. E ele topou. Nossa, na hora ele topou, ele falou, não, eu quero, já manda as músicas que eu vou estudar. Só que ele é muito travadão. Ele é muito travado, ele não tinha domínio das suas coordenações para você ver um Elvis Presley ali, porque o Elvis era solto até demais, né? Solto, né? Era uma pessoa muito desenvolta no palco. Elvis de pelvis, né? Elvis a pelvis. E o Luiz Miguel não podia, cara, mas ele abraçou tanto isso que ele começou a fazer aula de dança. Ele fazia aula de dança com o Wendel, da cidade lá, que ele tem um estúdio de dança lá, ele tem um curso de dança na cidade de Piraju. Ele começou a fazer dança com o Wendel. Depois, à noite, a Vivian ia ajudar ele a dançar lá na casa dele, a tentar se movimentar, a fazer. E até que, cara, de como ele era travado nos movimentos, o que ele apresentou pra gente, para quem conhece e viu todo o processo dele, foi algo inacreditável. E até ele pode dizer, ele mesmo fala, foi algo que desenvolveu, olha, muito, muito. Por mais que, para quem não viu o processo, acha, poxa, mas ele ainda está travado tal na questão do Elvis, mas quem participou do processo viu o quanto ele desenvolveu e quanto todos os alunos desenvolveram, porque criou uma responsabilidade tão grande nesses alunos de participar, de ter a responsabilidade de se organizar e saber que eu tenho que almoçar, o sinal bate 12h20, eu tenho que almoçar, escovar o dente, ir ao banheiro até 1h da tarde, porque 1h eu tenho que estar no salão para ensaiar com o professor José Rafael, com a professora Eliana, com a professora Tati. Eu tenho que ensaiar com eles, porque 1h15 bate o sinal e eu tenho que pegar meu material e voltar para a aula. Então, cara, criou uma responsabilidade, criou um vínculo teatral, um vínculo artístico, criou uma família tão grande que a última peça que eu produzi com eles, que foi A Paixão de Cristo, do ano passado, de 2019, eu tinha 70 alunos para envolver em 15 minutos por dia. Nossa. Eu, a Tati, a Eliana e todo mundo que participou do processo. O trabalho que você faz é um trabalho incrível aí em Piraju. Você faz um ótimo trabalho na escola. A Márcia está até perguntando
como a escola ainda não deu mais espaço para vocês? Porque não tem, é porque é fechado. A escola de ensino integral é totalmente, que é o PEI, né? É totalmente diferente da escola de tempo integral. Então, ela já é uma grade totalmente fechada, com um horário de aula de manhã e à tarde. É aula de manhã e à tarde, cara. Então, a única coisa é igual, a escola nos deu um grande avanço que foi, eu montei Nos Embalos do Iê, 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 que é essa peça, que a última que nós levamos, sim, eu montei uma aula. Rafa? Acho que agora voltou, Rafa. Acabou minha bateria. Rafael? Oi. Tá me escutando? Eu tô te vendo, cara, ainda. Você tá me vendo? Eu tô. Tá me vendo? Então, eu acho que acabou a bateria do meu celular, cara. Eu não sei como que você tá me vendo. Mas, vamos lá. Eu não tô vendo nada aqui. A tela minha apagou. Nossa. Mas eu acho que agora caiu. Gente, vamos aguardar um pouquinho enquanto ele não volta. Vamos esperar ele resolver esse probleminha. Enquanto isso, eu quero lembrar vocês que quem quiser ver as outras reuniões, as outras lives, desculpe, para acompanhar as nossas outras lives. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele já vem, tá? Vamos esperar. Lembrando que semana que vem a gente tem convidadas especiais. As próximas lives serão com elas. A primeira é Josi Ferraz, tá? Na terça-feira que vem, às 6 horas. Vamos aguardando enquanto ele não vem. Quem tiver mais perguntas, podem fazendo. Que aí quando ele voltar, aí eu faço as perguntas e a gente dá essa retomada através das perguntas que vocês estão fazendo. Já tem algumas aqui notadas que o Fernando Pereira me mandou. E vamos aguardar um pouquinho. Tá? Gente, o grupo do Rafa foi muito incrível quando ele veio para participar do festival. É um grupo muito grande, fez lembrar o grupo Arte em Cena de antes, do tamanho de um grupo, né? Como conseguiu colocar tanta gente no palco? É um trabalho muito complicado. Eu parabenizo muito ele por todo esse projeto que ele fez, sabe? Ele fez um projeto lindo, levou 2 ótimas peças, a gente gostou muito da participação dele, ele foi muito enriquecedor para ambos os lados a participação. Tem muita gente que lembra da peça dele, eu acho que o Maurício, na live dele, comentou sobre a peça dele, que era o do Elvis. Como o Fernando está falando, as inscrições nos espantou com um número de pessoas. E foi uma energia incrível, gente. Foi maravilhoso a participação dele. Vamos continuar aguardando enquanto ele não vem. Podem fazendo perguntas. Que aí a gente vai falando quando ele voltar. Como o Fernando falou, ele comentou, né? Um sonho de ser Elvis. O Maurício chegou a comentar. Vamos ver se ele já voltou aqui para a live. Ele ainda não voltou para a live. Gente, enquanto ele não vem para a live, vamos continuar aguardando.
Eu vou chamar uma pessoinha aqui, que é o Fernando Pereira, para falar um pouco mais com a gente, enquanto a gente está aguardando para a gente fazer esse bate-papo. Ai, acho que eu não consigo chamar ele. Como a Tatiana falou, um sonho ser Elvis vai ficar para sempre em nossa história. O Jonathan mandou um comentário. Jonathan, a gente também vai falar os comentários, tá? Uma pessoa que pode ajudar a gente a falar um pouco também sobre o festival, né, sobre a participação deles, é a nossa curadora, Márcia Polacchini. Ela vai poder ajudar a gente, ela vai poder falar um pouco mais qual foi a visão dela, enquanto a gente está aguardando aqui o, o Rafa voltar. Então, e aí ela pode comentar, e aí quando ele volta, Márcia, conta pra gente como foi o Rafael participando do festival, como você viu isso, conta, Márcia. Olha, a live não é minha hoje, tá? Eu já fiz a minha live. A Tudo gente bem, sabe, né? gente? Olá, mas é um prazer muito grande entrar aqui para falar do grupo do Rafael, né? Nos chamou a atenção demais a alegria, né, desse grupo, a vontade, né? Teatro, eu falo que precisa ter sangue nos olhos. E o grupo do Rafael demonstrou esse sangue nos olhos quando veio para o Festac. Para a gente foi uma surpresa muito grande ter esse grupo com a gente. Foi muito, muito legal. Quando a gente viu que era o Rafa que a gente tinha encontrado em Bauru, né? Que quando a gente ia com o Arte em Cena para Bauru, ele estava lá e dava todo o apoio necessário para a gente. Então, aí quando a gente viu, nossa, que legal, a Rafa agora tem um grupo na sua cidade, né? Então foi muito, muito bom. Foi um prazer imenso receber a turma toda aqui. E o quanto eles evoluíram, né, Fernando? No primeiro ano que eles vieram, a gente via que era um grupo que fazia com muita vontade, tinha a mão do Rafa e das professoras ali. E depois a gente até acabando o debate, porque né, no primeiro ano que eles vieram, a gente tinha a Bacite, né? Quem mais? A Andrea Bacite, Regina Galdino e o Efrem. O Efrem. Então, e a Regina Galdino, ela pega firme, né? E aí eu lembro que ela falou, eu também falei algumas coisas, depois a gente ficou pensando, oh meu Deus, a gente tinha que ter, não precisava ter falado, ou devia ter falado, fica naquela. Mas quando a gente falou e apontou algumas coisas, a gente apontou muito no sentido assim, de melhorar e de ver o quanto eles eram abertos, né? Então sempre foi um grupo que era muito aberto às críticas, ao diálogo. E todas as críticas que a gente trouxe foi muito construtiva, né? Foram muito construtivas. Então aí veio esse grupo, a gente trabalhou. Aí eu fiquei com medo até, né? Eu lembro que na época o Maurício comentou comigo, né, também isso e tal. Aí eu lembro que a gente ficou preocupado no ano seguinte. Qual não foi nossa surpresa? O grupo estava lá novamente com um trabalho
ainda mais incrível, alinharam vários pontos, a gente via que todos os apontamentos que a gente tinha feito no ano anterior, eles tinham, assim, pego com unhas e dentes, né? E uma coisa também que me deixa muito feliz, aí o Jonatas está falando, obrigada, Jonatas, que bom que foi realmente construtivo, porque é isso, vocês são incríveis, vocês têm tudo para né, fazer muita coisa boa. É realmente uma pena essa coisa do tempo, eu fico desesperada, porque eu acho que vocês podem, com mais tempo, render ainda mais. E aí eu vejo que a gente viu esse crescimento do grupo, esses apontamentos que a gente tinha trazido para o grupo, quanto acrescentou para eles, né? Então, realmente, o Rafael vem recebendo o prêmio de proposta pedagógica, né? Porque a proposta pedagógica do Rafael é maravilhosa. Se toda a escola tivesse um Rafael, a gente teria mais teatro estudantil em todos os lugares, né? E precisamos de mais teatro estudantil em todos os lugares, hein, Márcia? Sim, exatamente. E outra coisa que eu fiquei muito feliz também é em pensar que, assim, a participação deles no Festac abriu portas para eles irem para outros festivais, né? Então, foram para Pinda, se não me engano, né? Então, isso é muito gostoso também, né, de saber, porque a gente sabe que para entrar nesse universo aí dos festivais, às vezes não era fácil, assim. A gente penou um pouco, né? Mas quando aí foi o Festival de Bauru que abriu, Bauru não, para a gente foi de Sorocaba, do Júnior, né? Do SESI, que abriu para a gente, e aí a gente foi que foi. Fala, Fer. Falando em Bauru, quantas vezes a gente participou do festival? Eu vi que rolou uma briga ali nos comentários. No grupo, eu acho que são 6. Eu fiquei fazendo umas contas aqui. A Carol eu tava lá. Tá me ouvindo, Fê? Oi? Que ainda solteu, nós fomos. Aí o Rafael ainda estava lá, depois ele não estava mais. Aí fomos com a Dama Mijona. No mesmo ano que a gente foi com a Dama Mijona, a gente foi com Bruxas. Aí depois nós fomos com Maçãs, com Natal e com Miss. O meu áudio tá bom, o teu tá ruim? Tá cortando pra mim, eu nem tô vendo. Nossa, eu tô vendo tudo. E agora? Não, ainda e ele? não. Cadê ele, Fernando? A gente tá esperando ele ainda não deu um sinal pra gente. Vamos aguardar. A produção aqui tá falando, Márcia, que a gente... Vamos falar alguns comentários também, tá? Sim. Ah lá, o Rafael entrou. Tchau. Beijo, tchau. amo. Tchau. Vamos aguardar um pouquinho que eu não tô... Pera aí, gente, que pra mim deu uma travadinha aqui. Pera aí, gente. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Conseguindo chamar novo. O que eu vou fazer? De qualquer jeito, a gente vai acabar estendendo a live. Eu
vou finalizar essa live por aqui. E aí eu abro uma outra live pra gente continuar, pra gente ter mais tempo, por causa desse tempinho que a gente ficou sem ele, sem o nosso convidado. Pode ser? Gente, desculpa, mas imprevistos às vezes acontecem, né? Agora vamos voltar. Quem quiser ver a parte 1 também já tá salvo e a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Ele acabou de entrar. Peraí, vamos adicionar ele. Rafa? Rapaz do céu, foi mal. Sem problemas, desculpas. meu bom. Eu prometi que nessa volta eu ia falar algumas perguntas das pessoas, tá? E aí depois eu combinei com a galera que eu ia voltar agora com algumas perguntas que eles fizeram quando estava fora, quando estava acontecendo tudo isso. A pergunta é do Stud Simmer, querendo saber qual professor te marcou na sua época de escola? Cara, na minha época de escola, vamos lá. Na minha época aqui do ensino fundamental e médio, o que mais me marcou não foi foram vários professores, mas quem mais me marcou foi a diretora da escola. Ela ficou um tempo aqui, a dona Luísa Peijo Alves, saudosa diretora, e ela foi a pessoa que mais me marcou, tá? Porque ela tinha uma confiança tão grande no que eu gostava de fazer, ela me incentivava, ela achava que eu tinha um potencial artístico grande, como ela dizia, né? Não que eu achava ou acho. Então ela me marcou demais, porque tudo, cara, tudo que tinha na escola, ela me envolvia. Era grêmio, era apresentação para o Dia das Mães, apresentação para o Dia dos Pais, apresentação na diretoria de ensino, era projeto de superação do Instituto Ayrton Senna, tudo, cara, tudo que era que tinha alguma coisa artística, em parte de dança, música ou teatro, ela me colocava, ela me tirava de dentro da sala de aula e colocava eu produzindo arte na escola. Então, ela tem uma contribuição muito grande porque eu sou ruim de matemática hoje. A maior contribuição é dela, que eu ficava mais fora da aula do que dentro da aula. Até tem um professor, o Emerson, o professor Emerson de Física, falava para mim que ele conheceu ele começou a dar aula em fevereiro e me conheceu em agosto. Nossa. Porque em agosto ela parou de me chamar. Que ótimo. E uma outra pergunta que fizeram é: qual a peça que mais te marcou em todo o seu tempo de FETUSC? Em todo o meu tempo de FETUSC foi a montagem do Tarzan, do grupo Tapanaraca. O trabalho corporal que eles fizeram com a peça Tarzan, cara, adolescentes de uma escola estadual, com um trabalho daquele corporal, foi fantástico, cara. Então, para mim, me marcou demais. A peça da Jane também me marcou muito.
Mas o Tapa na Araca, com aquela produção do Tarzan deles, cara, essa me marcou demais, cara. Eu achei incrível e hoje eu não consigo produzir nada comparado ao que eles produziram. Porque eu imagino o tempo que necessita para um trabalho corporal que eles fizeram. Infelizmente, é algo que me falta hoje. É um tempo para trabalhar com meus alunos. A parte corporal, a parte vocal, eu não tenho, infelizmente, tempo hábil para isso. Todos aguardam a peça da Escola Nhonho Braga no início do ano, com a Paixão de Cristo, e no final do ano. Então, é o tempo que eu tenho, 15 minutos por dia, então é o tempo que eu tenho para bater texto, fazer marcação de cena, pensar em iluminação, pensar em figurino, pensar em cenário. Até cenário virou uma poética pessoal minha não ter cenário, né? Por causa da falta de tempo. Então virou uma poética pessoal minha, nada de cenário. E a Bia fez outra pergunta aqui. Qual foi o maior desafio para você até hoje no teatro? O maior desafio? Isso. Cara, o maior desafio para mim dentro do teatro foram dois. O primeiro foi fazer o personagem Cristo, Jesus Cristo, dentro da USC, da Universidade Sagrado Coração, que eu acho que para mim foi muito marcante, foi um personagem que me envolveu demais, e eu imaginar tudo que aquele homem, historicamente, segundo a história, passou, e eu tentar transferir isso para mim, foi algo que até hoje me marca muito. Tá? Mas dentro da escola é igual a Tati está falando aqui. É controlar 70 alunos para a produção de uma peça com tão pouco tempo. Eu acho que esse, atualmente, é o meu maior desafio dentro do teatro. É o tempo de produção de uma peça com qualidade. Então, é controlar, dar bronca. Vamos lá, no mínimo que eu tenho para controlar nas peças nossas são... Vamos lá, Tati, me ajuda aí, uns 40, 50, uns 40 alunos, 48, um ônibus lotado. Um ônibus grande lotado, 48 alunos. Aí é o mínimo que eu tenho em 15 minutos para eu dar conta, cada um na sua posição. Não só eu, né? Lógico, graças ao bom Deus e essas professoras que me ajudam, igual a Tati e a Eliana, é fantástico. E todo o suporte que a direção da escola me dá, a Mônica, a Leia, até hoje eu estava conversando com a Leia, dando ideias dela de colocar umas varas de luz lá, colocar umas pernas no palco da escola, para ver se, quem sabe, nós consigamos ali produzir um festival também, né? Dentro das nossas limitações, mas produzir um festival, porque tudo que vocês falaram na live junto com o Júnior Mosco me encantou demais, e eu acho que é isso que eu gostaria de trazer para Piraju também. Toda a experiência que vocês têm aí, vou pedir muita ajuda se realmente a gente for produzir. A Leia está ali até falando uhul, né? Que minha vice-diretora, me ajuda, põe umas varas de luz lá, meu amor. Colocar umas varas de luz, nós conseguimos colocar uma iluminação e tentar trazer vocês para apresentar aqui, trazer o Tapa na Araca, trazer o Uta, trazer o Renan com o grupo dele, trazer o Benemari, que tem um grupo fantástico lá, e como vocês são tão adaptáveis, que isso é fantástico de vocês todos que produzem teatro estudantil, o quão todos nós somos adaptáveis a todo e qualquer tipo de espaço. Eu acredito que nós consigamos também produzir um festival lá. E eu quero que você saiba, da nossa parte, pode contar com a gente no que precisar. A gente super apoia você fazer o festival de Piraju. A Márcia tá falando ali, pode contar comigo.
na primeira edição pode contar com a gente se inscreve, porque é isso. Você tem o nosso total apoio. No que precisar, a gente está aqui para te ajudar. O Leandro, ele fez um comentário aqui para você. O trabalho do professor serviu de incentivo para outras escolas da cidade. Formou público e fomentou a arte do teatro na cidade, proporcionando a democratização e o acesso à arte. Vindo dessa fala, eu vou te fazer uma pergunta, sobre o que a gente já estava conversando antes de acontecer o que aconteceu. Como foi para vocês os feedbacks que passaram para vocês no festival, no Festac? Como foi o festival para o grupo de vocês? Queria que você contasse um pouco mais pra gente. Cara, eu vou falar, é até engraçado de pensar, porque assim, o Elvis, a peça do Elvis, eu sabia que era uma peça que no caso, eu ia apanhar muito nos comentários, digamos assim, mas entre aspas, eu apanhar entre aspas, completamente subjetivo, assim, porque apanhar na questão de saber que eu ia ouvir muitas colocações, eu ia ouvir muitas críticas que realmente iam ajudar a crescer o nosso grupo. Então, eu quis ir para o Festac, para apresentar o nosso trabalho, mostrar que, por mais difícil que seja, todo o nosso tempo, toda a nossa preparação, né? Eu queria levar isso e que os meus alunos vissem o que é realmente fazer teatro. Que não é somente uma brincadeirinha, mas que tem toda uma responsabilidade, tem todo um estudo, tem todo um trabalho corporal, todo um trabalho vocal. Não é só chegar, ensaiar e pronto, e apresentar. Decorar o textinho e apresentar. E nós só estávamos nisso. Nós só estávamos nisso. Ensaiava a pecinha ali, ensaiava a Paixão de Cristo, apresentava e, poxa, para a nossa região, o que nós fazemos aqui é demais, é muito. Mas uma visão teatral, uma visão crítica teatral, realmente por quem compreende, estudou o teatro, é pouco que a gente faz. É muito pouco. Então eu sabia o quanto nós iríamos levar críticas construtivas. Eu sabia. Eu acho que a Tati pode lembrar disso, a Malu, o Luiz Miguel, todas as crianças que eu estou vendo que estão aqui e participaram da produção do Elvis, eles podem confirmar que eu falei, pessoal, nós vamos ir lá. Mas nós vamos escutar muita coisa. Se preparem. Não saiam, não pensem que nós vamos lá e escutar os mesmos elogios que nós estamos escutando aqui em Piraju. Eu estou levando vocês lá para vocês verem que o teatro não é brincadeira. Que o teatro é muito mais do que uma diversão. O teatro tem técnica. O teatro tem algo a mais. E era isso que eu queria. Era isso que eu queria levar eles para eles entenderem isso. E quando chegamos lá, e a bancada de júri, eram pessoas extremamente gabaritadas para nos avaliar, não é um avaliar, mas sim dar a visão deles do que nós podemos melhorar. Cara, isso no momento, as nossas crianças sentiram um baque tão grande, mas tão grande, de escutar tudo que nós escutamos, que até depois, quando saímos dali, isso fortaleceu muito mais o grupo. Fortaleceu o grupo de uma maneira que foi sensacional, cara. Foi fantástico o quão cada um deles se dedicaram 80, 90, 100% a mais para produzir o Iê, 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 que é a peça Nos Embalos do Iê, Iê.
o quanto que nós chegamos aí no festival, no primeiro Festac, trouxemos 2 prêmios com o Elvis ainda, 2 prêmios de destaque com o Elvis. E no ano seguinte nós trouxemos 4 prêmios e 2 foram individuais. 2 prêmios foram individuais, com o ator revelação, com o Pedrinho, né, o Pedro Garcia, e ator destaque com o Abner Wesley. Então nós tivemos dois prêmios de destaques individuais. E ainda tivemos de melhor proposta pedagógica, porque nós estudamos para produzir aquela peça. Nós não tivemos trabalho, nós não tivemos tempo para produzir um trabalho corporal. Nós não tivemos tempo para produzir um trabalho vocal. Mas pelo menos nós estudamos a peça. As crianças entraram ali no segundo Festac querendo mostrar o quanto evoluíram. E isso foi fantástico, cara. Então, eu acho que tem que ir todos que produzem peças teatrais na escola, por mais simples que seja a sua peça, vá, escutem tudo que tem que escutar e evolua com tudo aquilo que o festival ofereceu para você. Tanto nas peças que possivelmente pôde assistir, quanto comentários de cada um deles. Sim. Cada comentário foi um baque de início. De início foi um choque muito forte para os alunos. Eu já sabia. Até que a maior parte da crítica da peça do Elvis veio para cima de mim. E eu achei justo, porque eu tenho formação teatral. Eu que tinha que ter dado um suporte maior para todos esses alunos, mas não dei. Posso colocar a culpa na falta de tempo? Posso, porque 15 minutos é muito pouco para eu trabalhar teatralmente com um aluno, mesmo que seja por dia, mas eu tenho 3 meses só, ou menos. Eu tenho 3 meses ou menos para formular uma peça e apresentar no final do ano, porque nas férias os alunos, cada um vai para um canto. Então eu já não tenho mais a interação que eu tenho, o grupo que eu tenho ali. Então, a falta de tempo foi... Mas, cara, foi fantástico participar do Festac. Tanto a primeira edição, que nós levamos várias críticas construtivas, tá? Quanto do segundo, que nós também escutamos tivemos várias críticas construtivas, mas ganhamos mais prêmios, quer dizer que, de alguma forma, evoluímos. E agora, nesse terceiro Festac, nós estávamos com uma peça infantil deliciosa, que nós estávamos ansiosos para levar para o Festac. Era um infantil, uma adaptação da Solange Rivas, de Botucatu, chamado Galo de Belém. Cara, e a peça estava deliciosa, estava fantástica, e nós queríamos ouvir o feedback de vocês para a gente evoluir mais ainda. Mas, infelizmente, não deu. A Malu Albanese, aqui, o quanto ela evoluiu, que está falando aqui, a Malu Albanese era a principal. Ela fazia o papel do galo. Ela estava com um corporal de galo interessante, que deu um pouquinho mais de tempo para trabalharmos. Tinha o boi, tinha o burro, e essas crianças com um trabalho corporal um pouquinho maior. E era isso que eu queria levar para vocês, que infelizmente não deu. Nossa, a gente queria muito ver essa história, a gente queria muito assistir. Parece ter sido um espetáculo muito bom. Foi uma delícia. Que pena que aconteceu tudo que aconteceu com essa pandemia. Falando em pandemia, a Márcia Polacchini tem até uma pergunta, e agora com a quarentena, como vocês têm feito? Não temos feito nada. Infelizmente não temos feito nada, porque estamos completamente voltados às aulas da Base Nacional Comum, com toda a parte didática de manter o currículo e tudo mais com esse distanciamento, e o teatro ficou para, se Deus quiser, que acabe isso logo quando voltar.
Então, cada um está estudando. Tem a Megera Domada, que nós estamos com o texto adaptado pela Beatriz, que está aqui. Eu acho que estava aqui na live, não sei se ela está ainda. Uma aluna nossa leu toda a peça, eu dei uma adaptação, eu dei uma tradução para ela, do Valcir Carrasco, a tradução da Megera Domada do Valcir Carrasco. A Bia está aqui, ó. Ela acabou de mandar um coração ali. Eu dei uma adaptação, uma tradução do Valcir Carrasco, da Megera Domada dela, que o Valcir Carrasco, ele traduziu de uma forma mais leve, mais gostosa, até que depois ele fez a novelinha O Cravo e a Rosa, com a adaptação dele, com a tradução dele. E eu entreguei para ela e falei, agora você vai adaptar e colocar mais personagens, porque ela ama escrever. E eu joguei esse desafio para ela e ela aceitou fazer o desafio de uma adaptação dela do que seria a Megera Domada de Shakespeare, colocando mais personagens. E ela montou. Nós estávamos ensaiando, nós estávamos no meio do ensaio, nós íamos voltar a ensaiar a Megera Domada, e aí veio essa pandemia, veio toda essa loucura aí, e infelizmente adiou nossos planos. Mas ainda vamos mexer, tá, Bia? Pode ficar sossegado. E ficou fantástica a montagem, a adaptação dela. Você falando disso, que você incentivou uma aluna a escrever também, eu acho isso muito incrível. É isso que o teatro estudantil proporciona na vida de um jovem. Te ensina muitas coisas, você aprende muito. Você aprende não só atuar, né? Você aprende na tua escrita, porque você tem que estudar textos. A leitura ajuda. E olha, você encontrou uma menina que gosta de escrever, que pode escrever peças no futuro, não sei. Então... Já estamos com projetos aí, né, Bia? Já temos o Carvão para a Lareira do Diabo, que foi o que eu escrevi na época da minha terceira série do ensino médio. Eu entreguei para ela, ela também já fez uma nova adaptação dessa peça minha. Então, eu tenho um monte de coisa aqui na minha cabeça. Mas, infelizmente, até aqui a Márcia escrevendo aqui, vai aos sábados, tem o Skype e tal, mas, infelizmente, nossos alunos estão aqui totalmente voltados para a Base Nacional Comum, estudando que nem loucos, porque a maior parte dos nossos alunos estão na segunda e terceira série do ensino médio. Segunda, primeira, segunda, tudo no ensino médio. A maior parte dos nossos alunos estão no ensino médio. Então, eles estão completamente focados nos seus estudos, tal, mas querendo fazer teatro. Mas, infelizmente, ainda não encontramos soluções. Eu tenho que parar, mas eu tenho meu filhinho pequeno também. Está com 2 anos, vai fazer sábado 2 anos, meu filho. Olha só. E eu tento, a maior parte do tempo, me dedicar a ele e aproveitar essa quarentena para me dedicar bastante a ele também. Mas eu vou pensar nisso, Márcia, vou pensar nisso mesmo de Skype, Zoom, alguma coisa e tentar, de alguma forma, encontro, né? voltar a vivenciar um pouquinho. Né? Até o Galo de Belém, eu acho. O Galo de Belém seria interessante nós reativarmos ele, lembrar um pouquinho dele, fazer essas crianças falar um pouco, para que quando acabar isso, o Festac voltar, eu possa levar o Galo de Belém aí. Combinado, hein? E como a gente estava falando, o que para você é ser um arte educador? Que é o que você faz dentro da sua escola? Me conta um pouco. Cara, para mim, ser um arte educador é levar um pouquinho do meu repertório cultural para esses alunos e ampliar esse repertório cultural desses alunos para que, com isso, eles cresçam e se tornem cidadãos autônomos, se tornem mais críticos e principalmente com um olhar diferenciado para esse mundo. Eu acho que a arte transforma
esses alunos no sentido de um olhar diferenciado, dar um sentido maior para a vida deles e ver que a arte pode ser a voz deles, não somente a rede social, criticar na rede social e tudo mais, mas sim dar voz a esse aluno a partir de se expressar através da arte. Eu acredito que o arte educador, né, o artista educador, como a Márcia colocou ali, dá toda essa autonomia para esses alunos aí. Entendi. E é isso que eu tento levar para os meus alunos. Eu acho que você consegue transmitir isso de uma forma muito boa, que a gente está vendo seu trabalho tendo efeito dentro da escola, com todos os seus desafios que você tem. Agora eu vou fazer mais uma pergunta das pessoas que estão assistindo a live, tá? Do Guto. Quais foram os maiores desafios enfrentados pelos teus alunos lá no primeiro espetáculo e no último? Cara, o Guto, ele é meu veterano, foi meu veterano na faculdade, cara. É um paizão pra mim lá. Ele é meu pai dentro da faculdade. Ele cuidou de mim lá dentro da faculdade, que foi fantástico. Beijo, Gutão. Saudade desse rapaz. Bom, o maior desafio com meus alunos, eu acho que primeiramente foi eles entenderem o que realmente o teatro pode transformar na vida dele. O que o teatro pode acrescentar na vida deles. Por mais que eles não sigam a carreira artística, o teatro pode transformar a vida deles em algum sentido, dar um ânimo, ajudar em postura, ajudar na fala, ajudar no envolvimento social. E isso eu tenho 2 provas. Eu tenho 2 alunos que tinham síndrome do pânico, cara. Até no primeiro Festac, a maior dificuldade que eu tive, o primeiro Festac com a participação do Elvis, eu tenho um aluno que ele tinha síndrome do pânico, ele tinha crises de ansiedade. Então, em todas as apresentações que a gente levava a ele, que teve uma apresentação na cidade de Sarutaiá, ele saiu de ambulância. A hora que o espetáculo começou, ele passou mal, ele fez a função dele inicial, que era soltar o telão. Você lembra daquele telão que tinha bem no início lá do Elvis? A primeira função dele era soltar o telão e depois ele entrava para dançar. E, cara, ele começou a ter crise de ansiedade assim que começou a apresentação no Festac. Vocês falaram para mim, Rafael, 1 minuto, vocês comecem. Tá. A hora que eu cheguei, estava todo mundo em cima dele, ele tremendo, falando que não ia entrar, e ele dando um ataque, dando uma crise de ansiedade, entrando numa crise de ansiedade, e como todas as apresentações, eu colocava ele de canto, e conversava muito com ele. Calma, que não sei o que, papá, o teatro é isso, tal, ia conversando com ele, até que ele se acalmava, os amigos vinham, todos abraçavam, todo mundo falava que confiava nele, que ele não ia errar, o Lucas, que ele não ia errar, que ele podia ficar tranquilo, que mesmo se ele errasse, todo mundo estava ali para ajudar ele e tal, ele ia se acalmando, e aí ele conseguia. Então, o trabalho em equipe e o quanto cada um cresceu dentro da família teatral ali, nesse começo foi o maior desafio para cada aluno, se expor em cima do palco. E aí depois, na última peça, ele fez o boi do Galo de Belém, que a única entrada dele, ele entrava com uma anca, como se fosse esse boi. Cara, é maravilhoso de ver o jeito que ele entrava, o jeito que ele falava, e não tendo mais nenhuma crise de ansiedade. Incrível. Ele diz que o teatro ajudou ele a sanar essa crise de ansiedade que ele tinha extrema. Então foi fantástico
eu acho que a maior dificuldade foi lidar com cada aluno, com cada trauma, com cada dificuldade, com cada aluno na sua... Porque sempre foi muito aluno que nós lidamos ali, né? Lidar com tudo isso e depois chegar e escutar tudo que eles escutaram primeira participação nossa no Festac, que foi um baque, eles saíram chorando, muitos deles, porque escutamos críticas que para mim foram construtivas, mas para adolescentes naquele momento foi um baque, né? Para mim aquelas críticas eram construtivas, mas imagine a cabeça de um adolescente. Até ele entender que aquilo era algo para ele crescer, levou a próxima apresentação. E daí na próxima apresentação eles cresceram mais um pouco. Nós ouvimos outras críticas e agora eles entendem que essas críticas, eu acho que não é a palavra certa, crítica, né? Que os jurados nos dão lá. Esses apontamentos, né? Esses apontamentos de cada jurado, cada apontamento ali, eles perceberam que isso é para eles evoluírem e na próxima peça trazer coisas melhores, fazer um trabalho melhor, se dedicar melhor. Então, o trabalho que nós tivemos foi esse, lidar com cada um, tanto no que escutou, em cada história, passagem de vida, cada coisa, porque sempre foi muito aluno que nós trabalhamos ali. Eu acho que eu respondi, não sei. Respondi, Guto? Você respondeu, e aí me veio uma questão na minha cabeça. Eu queria saber a sua opinião. O que é o teatro estudantil para você e como você vê que é o teatro estudantil na vida dos jovens? Cara, para mim o teatro estudantil é evolução. É aprender a viver, a crescer, a trabalhar em grupo. O teatro estudantil, para esses jovens e para mim, é uma grande evolução. É um grande passo a passo para entender cada partezinha de todo um trabalho, de toda uma vida, ter empatia com o próximo, saber que, poxa, eu tenho facilidade de decorar o texto, mas fulano não tem facilidade, então eu preciso ajudar, eu preciso ser empático com essa pessoa, entender cada ser humano e cada momento, é saber que, poxa, eu estou fazendo um corpo, um andar, um jeito que não é meu. O outro não tem que dar risada, porque está todo mundo junto, numa coisa só, todos para produzir algo juntos. Não é porque eu sou o protagonista da peça que só eu sou importante. Não, quem dança é importante, porque se faltar aquele que dançou, faltou uma parte ali do palco, ficou uma parte vazia, vai ficar estranho, alguém vai ficar sem par, vai ficar sem grupo. Então, o entender e criar responsabilidades, eu acho que essa é a maior contribuição que o teatro estudantil tem na vida de um aluno. É crescer tendo empatia, responsabilidade, autonomia, é entender todo um processo que é um processo da vida, que depois ele vai levar para onde ele for. Eu acredito que o teatro estudantil é muito isso. É criar oportunidades para esse aluno crescer e ter uma vida mais emocionalmente melhor, acredito nisso. Concordo com você, eu acho que é isso. O teatro, ele ensina a união, né? Só um não dá. É um todo que faz, né? É um grupo. Uma pessoa, não é só porque aquela pessoa tem um personagem que fala mais, que é um personagem principal, que é o... Não, tudo se complementa. É como se fosse um quebra-cabeça. Sim, do outro. Nos embalos do Iê, faltava um, era um desespero. O Robert, que está aqui presente, Robert, ajuda ali, preenche aquele pedaço. Um tinha que decorar o lugar do outro, o que o outro fazia para alguém preencher.
Então, é uma cumplicidade muito grande. O teatro estudantil é algo que deveria ser obrigatório em todas as escolas. Por mais que não tenha um professor especialista em teatro, mas o fazer teatral, de alguma forma auxilia os adolescentes. É entender cada processo, a importância de cada um. E o teatro estudantil deveria ser obrigatório em todas as escolas, cara, porque cada criança desenvolve demais, socialmente, emocionalmente e cognitivamente. Ele trabalha, acho que por completo, um cidadão. O teatro trabalha um cidadão no seu completo. Certo. Com essa sua resposta, a gente vai finalizando a nossa live de hoje. Porém, para finalizar, o Guto ainda tá aí para ele ouvir também? Para finalizar, eu vou te pedir para imitar a Marli Bonomi e aí depois a gente vai para os agradecimentos. Primeiramente, ela sentava assim, né? Ela sentava assim, judiação. Imitava até o jeito dela de sentar, que ela ficava assim, na cadeira, que vocês não estão vendo, mas é só o corporal que mais baixo aqui, já dá para entender. Ela falava, gente, de uma maneira que era assim: olha, Márcia, eu achei o seu teatro incrível, Márcia. Foi fantástico, engrandeceu demais a nossa... Desculpa. Engrandeceu demais o nosso festival. Gente, que saudade que eu tô do C, Josi, do Guto e da Márcia. Obrigado, gente. Tchau. Ótimo. Cara, era uma delícia. Imagine ter aula com ela. Era 3 aulas, ela falando assim. Gente, eu não tinha como não imitar ela, porque eu ficava assim, observando ela. Amo a Marli de paixão. Amo de paixão a Marli. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Que isso, eu que agradeço. Gosta muito de você. Espero ver você nas próximas edições do festival. Um abraço ao seu grupo. Saiba que aqui do Festac a gente gosta muito de vocês, tá? Muito obrigado. Cara, nós amamos participar do Festac. Foi fantástico. Cara, eu não tenho como explicar o quanto o Festac nos evoluiu e nos uniu para continuarmos a produzir no teatro. Foi fantástico e só temos que agradecer muito a vocês. Espero continuar participando dos Festacs, que venham muitos e muitos pela frente e que eu possa produzir um aqui e trazer vocês com o trabalho fantástico que vocês têm também para cá. Obrigado, gente, por terem assistido. Obrigado pela compreensão. E espero vocês na live de terça com a Josi Ferraz, às 6 horas da tarde. E quinta que vem teremos uma live com a Caroline Matias, às 6 horas da tarde. Espero vocês. Um beijo a todos. Tchau. Beijo, gente. Josi, até, Josi.